8 horas da manhã e a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro. É o seguinte, hoje será entregue a travessia urbana e 10 quilômetros de duplicação da BR-101 em São Miguel dos Campos. Aliás, hoje não, sexta-feira, não é isso? É sexta-feira ou é hoje? Vamos tirar essas dúvidas sexta-feira, aqui. Meu amor. Sexta-feira. A gente vai tirar essa dúvida, então, com o Jorge Santoro. É uma obra, essa duplicação esperada, muito esperada, não é isso, secretário? Seja bem-vindo ao Jornal da Mix. Muito bom dia. Liara, bom dia, Marcos, a satisfação estar aqui com vocês de manhã, bom dia a todos os seus ouvintes. É uma obra muito esperada, é uma obra que começou em 2010, o trecho de duplicação de Sergipe a Alagoas. 80% dessa obra foi feita no governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Essa obra ficou praticamente parada no governo Bolsonaro e Temer, foi retomada em 2017 com o nosso querido amigo Maurício Quintela, quando estava como ministro dos Transportes, mas teve vários problemas de execução, problemas de contrato, e foi retomada agora, em 2023, quando o ministro Renan retomou o ministério. E amanhã está sendo entregue, às 10 horas, o ministro Renan estará aí, eu estarei aí também, fazendo a entrega dessa obra que é tão importante, um trecho que atormentou a vida dos alagoanos durante muito tempo, com desvios por dentro da cidade de São Miguel dos Campos, trazendo todo tipo de transtorno, e a gente consegue entregar ela completamente acabada, duplicada, com a missão de acabar toda a duplicação da 101 em Alagoas e em Sergipe até o final desse ano. Agora, secretário, há um detalhe importante, né, que uma parcela significativa das pessoas não consegue entender muito, é o impacto econômico dos investimentos como esse, né, no que diz respeito a estradas, principalmente interestaduais. A gente está falando simplesmente da BR, que é a mais longa do país, ou seja, ela interliga, né, vários estados e por ela passa a economia, passa o nosso agro, passa também a logística aí de entrega de muitas mercadorias. Eu queria que o senhor falasse desse impacto econômico também, de uma via como essa, que passa, obviamente, a integrar estados, no caso agora, esse trecho Alagoas e Sergipe. Marcos, a BR-101, como você falou, ela é a principal rodovia do país, ela corta o país de norte a sul, ela é o maior hoje, maior rodovia do Brasil em carga geral, ou seja, ela carrega contêineres, carrega todo tipo de carga que alimenta as cidades, materiais industriais, alimentos, e ela faz o pulmão da maioria das cidades. Então, é uma rodovia que é viva para cada cidade. Ela tem um efeito multiplicativo quando você resolve um problema como esse, um gargalo logístico, e a gente entendia que São Miguel dos Campos era um grande gargalo logístico, como Maruim, em Sergipe, é um grande gargalo que a gente está concluindo no próximo mês, a duplicação ali em Sergipe também, aquele trecho de Maruim, e o trecho completo vai até o final do semestre, a gente acaba também em Sergipe, ligando completamente duplicado, desde Aracaju até Maceió. O outro trecho em Teotônio, o ministro, ainda no mês passado, fez a entrega do trecho de Teotônio, que foi 18 anos parada a obra. São trechos com problemas, diversos tipos de problemas diferentes. Ali em São Miguel dos Campos, era um problema geológico, um problema de contrato. A empresa que iniciou o contrato, ela teve um processo de falência. Tivemos que trocar o contrato, mudar o contrato, refazer a licitação. São 70 milhões investidos só nesse período agora mais recente e concluindo um gargalo logístico que parava o trânsito em mais de 1 hora em alguns momentos do dia, diminuindo muito a eficiência econômica daquela região e atrasando São Miguel dos Campos, que é uma cidade que no passado já foi um grande polo econômico, e a gente ficou com a cidade durante muito tempo estagnada. Então a gente acredita que com isso a gente retoma o processo de desenvolvimento. Ontem o ministro Renan esteve conversando com o prefeito George Clemente,
apresentando para ele, convidando ele para o evento amanhã. Eu acho que é um evento muito importante para o estado de Alagoas, vai melhorar o acesso para Arapiraca, que a gente duplicou todo o trecho quando o ministro Renan estava no governo do estado, até Arapiraca. Eu acho que isso faz um complemento importante que vai melhorar o tempo de percurso. E isso faz com que a gente se aproxime as pessoas, aproxime as cidades, faz com que a logística funcione como tem que funcionar. Isso é que a gente tem feito pelo país inteiro. Secretário, realmente vai eliminar uma série de problemas, né, na região, principalmente aqui de Alagoas. Tem aquele ponto crítico ali na ladeira da usina Caeté, ali, horrível. As pessoas já sabiam, quando chegavam, já tinham que se preparar, né, principalmente os caminhoneiros também. O senhor falou aí desse investimento de 70 milhões. Essa obra contemplou o quê, né? Além dessa duplicação aí, 10 quilômetros de extensão em pista dupla, incluiu outros serviços, né? Inclusive a drenagem também, que ali era crítica, né? E outras obras complementares. O que o senhor pode falar mais de uma geral desses serviços aí que incluem esses 70 milhões? Então a gente levou um tempo enorme para entender o que fazia tudo que era construído aí ruir com o tempo, né? Ali tinha uma fissura geológica, um problema muito complexo de engenharia. Quando infiltrava a água, ali tem uma camada de sal, né? Uma pedra de sal, que ela, ao a drenagem não ser eficiente, ela corroía e destruía o que era feito, ou seja, gastava-se dinheiro, refazia-se e caía tudo de novo. Agora, praticamente, você fez uma ponte naquela região. Então, esse problema não vai mais existir. A gente testou várias soluções para ter um caminho definitivo. O André, que é o superintendente do DENIT local, aí, acompanhou de perto essa trajetória com a equipe da diretoria de projetos do DENIT aqui de Brasília, buscando um caminho, uma solução que se ficasse de forma permanente, não daqui a próxima chuva caísse de novo, como aconteceu no passado. Agora a gente vai ter uma solução definitiva, vai resolver o problema ali da subida da subida, como você colocou ali perto da usina Caeté, e também com isso a gente vai dar não só fluidez, mas também uma solução de engenharia permanente que acabe os acidentes que a gente tinha ali nesse ponto e o trecho de Joaquim Gomes, os principais trechos de acidente em Alagoas, que com várias mortes ao longo dos anos, e com isso a gente vai melhorar a segurança viária e as famílias vão ter mais tranquilidade em seus familiares percorrerem aquele trecho com mais tranquilidade. Pois é, para você que ligou o rádio agora, também nos acompanha pela TV e pelo YouTube, estamos conversando com George Santoro, ele que é secretário executivo do Ministério dos Transportes, em breve estará substituindo aí o ministro Renan Filho, que amanhã ainda tem agenda aqui em Alagoas, entregas importantes no tocante ao desenvolvimento do Estado. Secretário, só acabou falando, antecipando um pouco a nossa pergunta, que é exatamente sobre o uso das novas tecnologias para a construção de estradas aqui no Brasil. A gente sabe que tivemos um boom aí de exploração e crescimento lá atrás, 30, 40, 50 anos, e aquela tecnologia ficou, obviamente, para trás. Hoje a gente já tem tecnologia, inclusive, de padrão e parâmetros internacionais. Quando vocês fazem os estudos para obras nesse sentido, tem que levar em conta a geologia, o asfalto, a durabilidade e principalmente no tocante à rolagem dos veículos, porque cada vez mais estão ficando mais pesados também, né? Você foi num ponto fundamental, né? O Brasil teve, ao longo da sua história, a maior parte das pontes feitas no Brasil foram preparadas para aguentar caminhões de 30, 40 toneladas. Entretanto, hoje nós temos caminhões de 150 toneladas, 130 toneladas. E isso faz com que seja necessário estudar resiliência da infraestrutura, não só a resiliência da infraestrutura para enfrentar a mudança desse perfil de caminhão de transporte, mas também, principalmente, a gente estudar outra coisa, que é a mudança climática. Ou seja, nós hoje no Brasil vivemos uma situação em que várias cidades do Brasil estão mudando o perfil hidrológico e o perfil climático. E com isso,
as infraestruturas têm que ser adequadas e preparadas para essas mudanças. Então, uma série de investimentos em ponte e em reforços estruturais estão sendo feitos pelo país inteiro. Hoje, o Ministério tem aplicado cerca de 15 bilhões por ano em recuperação, em ampliação de capacidades e em melhorias pelo país todo. Alagoas, hoje, tem 3,5 bilhões de contratos para obras de infraestrutura rodoviária no estado. E também, no caso da Arapiraca, a retomada do VLT de Arapiraca, eu acho que são projetos fundamentais. Comparando com o passado, a média chegou num pico de 280 milhões, ou seja, a gente sai de 280 milhões em contratos no DENIT de Alagoas para 3,5 bilhões. É uma mudança muito grande e vai transformar a logística e o mecanismo todo de fluidez de trânsito e segurança viária do estado de Alagoas. Secretário, quando se faz uma obra, né, dessa proporção e as várias, porque as estradas no país realmente precisa, né, desse acompanhamento, porque trata-se de segurança, trata-se de desenvolvimento, né, é preciso também observar. É claro que agora a pista está ótima para que a gente possa dirigir à vontade, mas tem a questão da iluminação, da sinalização também e o acompanhamento, porque a manutenção, a fiscalização devem ser constantes. Faz uma obra desse tamanho e aí não acompanha, pode haver um desgaste, né, futuro. Então, essa manutenção também está nos planos aí do Ministério dos Transportes? Então, o ministro Renan lançou um programa chamado BR Legal no primeiro ano da sua gestão. É um programa que foca resolver pontos críticos, pontos que têm muitos acidentes. E quando a gente entrou no ministério, tinham 1.650 pontos críticos. Hoje nós já reduzimos para metade esse número de pontos críticos. Ela faz sinalização. Em Alagoas, isso está sendo implementado em todas as estradas federais. É um padrão de sinalização que previne acidentes, antecipa pontos de maior número de ocorrências e de mortes. Então, com isso, o motorista fica preparado para uma curva, ele fica preparado para um local que tem uma neblina diferente. Então, isso foi implementado no Brasil inteiro, em Alagoas também. Isso já está acontecendo, esses investimentos no estado. E você falou um ponto fundamental: manutenção. Alagoas tinha, em média, 70 milhões para dar manutenção em toda a malha rodoviária federal. Hoje, esse valor passa de 600 milhões. Esse ano, nós temos 600 milhões só para manutenção do estado de Alagoas. E essa manutenção também ela é usada para resolver pontos críticos, como está acontecendo na BR-316, como está acontecendo lá em Bateguara, como está acontecendo no sul do estado. Ou seja, nós federalizamos toda a antiga AL-101 Sul, desde Penedo, né? Na verdade, a gente federalizou desde Alagoinhas, na Bahia, até o trevo da Polícia Rodoviária Federal, ali que cruza ali o polo de Marechal Deodoro, né? Então virou a BR-424 e contratamos, já está em andamento toda a melhoria e mudança de padrão de segurança em relação a essa estrada. Muitas pessoas às vezes confundem. O estado tem estradas estaduais, o município tem alguns municípios com estradas municipais, mas a gente tem estradas federais. Estradas federais são estradas feitas e preparadas para alto volume de carga. Não quer dizer que a estrada estadual não esteja de boa qualidade, ela é de ótima qualidade. Mas quando você coloca a estrada no padrão do DENIT, ela exige uma capacidade de absorver carga maior e também uma capacidade de acostamento para comportar caminhões como o Marcos acabou de colocar. São caminhões de mais de 100 toneladas. Então, a gente amplia a capacidade das rodovias alagoanas, tanto do sul do estado, como a federalização que nós fizemos em direção a Pernambuco, percorrendo Capela, percorrendo Champreta. Já está em desenvolvimento as melhorias dessas rodovias. São melhorias fundamentais. Alagoas vai viver um ciclo de investimentos nos últimos 2 anos e nos próximos
no próximo ano, muito importante para que Alagoas fique extremamente competitiva economicamente, como você colocou, Lisandra, logo no início da nossa conversa. A mudança econômica que gera uma obra rodoviária, uma obra ferroviária, faz com que o Estado tenha um efeito multiplicativo na economia muito grande, como nós vivemos no governo do então governador Renan Filho, com diversas duplicações. Aliás, foi o maior ciclo de duplicação de estradas estaduais do país durante o período que o ministro teve como governador. Foi um volume superior a 400 quilômetros de rodovias duplicadas. Isso melhora e muda completamente o perfil do Estado. Secretário, inclusive para você que está nos acompanhando, só repetindo, estamos também sendo ouvidos em algumas rádios do interior do estado. Estamos com o secretário executivo do Ministério dos Transportes, Jorge Santoro, falando para Alagoas, direto de Brasília. Ele que muito em breve assumirá o Ministério dos Transportes. Está falando aqui de uma entrega importante, uma área, uma travessia urbana, 10 quilômetros de duplicação da BR-101 em São Miguel dos Campos. Mas, claro, estamos ampliando essa conversa para entendermos essa logística aí de investimentos para o estado de Alagoas. Eu estou aqui com um gráfico e como eu sei que o senhor adora números e gráficos, então vou pedir a sua leitura aqui. É um gráfico que fala sobre os investimentos aí do PAC, né, que prevê 1 bilhão e 800 milhões para infraestrutura e transporte aqui em Alagoas no período de 2023 até 2026. A gente está quase batendo essa meta. Eu estou vendo ali que deu um salto gigante de 2024, 2023, 2024, 2025 e nessa virada 2025 e 2026 a gente está chegando já a uma utilização de 773 milhões e 600 milhões, é isso? Queria que o senhor fizesse a análise dessa estatística e desse gráfico aí, por favor. Marcos, assim, o que aconteceu é que a gente, quando entrou no governo, a gente passou praticamente 6 anos anteriores sem projetos, né? O Brasil teve um apagão de projetos, a Liara apontou isso muito bem. O Brasil ficou praticamente 6 anos com pouquíssimo orçamento para investimento em infraestrutura, foi o pior nível de investimentos. A malha rodoviária federal chegou no seu pior nível de qualidade. E aí a gente teve que passar 23 e 24 contratando projetos pelo país inteiro. A gente chegou a investir mais de 10 bilhões em contratação de projetos. Você só faz uma licitação e coloca no ar a execução com projetos executivos bem feitos. E isso que aconteceu, e a gente passou 23 e 24 nessa toada em Alagoas. Concluímos os projetos, licitamos as execuções, como eu falei. Hoje nós temos contratado 3 bilhões e meio, já aplicamos esses valores que você falou aí, cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Esse orçamento desse ano de 700 milhões vai ser ampliado ainda. Provavelmente nós vamos adicionar a Alagoas pelo menos mais 600 milhões esse ano ainda. Provavelmente nós vamos bater uma execução de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 500 em Alagoas. A ponte de Penedo deve ser concluída esse ano, vai ser concluída esse ano. O Polo, a gente praticamente vai concluir a obra integral do Polo, né? Não vamos conseguir, provavelmente, concluir a duplicação em direção ao aeroporto. Vamos iniciar, vai avançar muita obra, mas a gente não sabe se conseguirá concluir até dezembro, e também em direção a Pilar. O Polo é uma obra de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que é o arco rodoviário de Maceió, uma obra fundamental para tirar carga pesada de dentro de Maceió, para melhorar o trânsito de Maceió, para melhorar as condições do Estado receber novas indústrias, e no Polo está programado uma grande área, e não sei se vocês têm ciência, na semana passada nós tivemos, o Alagoas ganhou 12 plantas de térmicas, ou seja, um investimento que vai chegar a 600 megawatts de energia gerada em Alagoas, térmicas a gás, um projeto fundamental. 7 térmicas ganhas pela Origem Energia, 5 térmicas ganhas pela Faixa Preta, e a maioria delas é na região do Polo de Marechal Deodoro e Pilar. Então, essas obras de duplicação compõem toda uma estratégia de desenvolvimento econômico para o Estado, para atrair novas indústrias para o estado de Alagoas, geração de milhares de empregos, não só
já a partir do próximo semestre na construção, porque essas térmicas têm que ficar prontas até 2028, ou seja, nós vamos viver aí 12 térmicas em construção até 2028, para gerar uma capacidade instalada de geração de energia fundamental para atrair indústrias com preço de energia barato e gás barato. Isso fará com que Alagoas tenha um novo ciclo de desenvolvimento econômico, como viveu no período de 2015 até 2024, 25, período Renan Filho, Paulo Dantas, que a gente atraiu uma série de indústrias para o Estado. Tivemos o período da reforma tributária e agora nós temos que cada vez mais investir em logística, porque incentivo tributário vai sendo diminuído ao longo dos próximos anos por causa da reforma tributária, e o que vai atrair indústrias, novos negócios para o Estado é logística e energia barata. Secretário Jorge Santoro, né? Daqui a pouco tempo o senhor estará assumindo aí, sua responsabilidade vai aumentar ainda mais. Vai assumindo aí o Ministério dos Transportes, né? O senhor já tem aí na ponta da língua o planejamento, o trabalho vai aumentar, né? Como é que o senhor recebe essa missão? Eu e o ministro Renan Filho, a gente trabalha junto há mais de 10 anos, né? Então, a gente todos os dias se reúne, onde passamos a tarde inteira conversando sobre as ideias, os projetos. A gente vai seguir a linha toda do que o ministro traçou para o Ministério do Transporte, junto com o presidente Lula. É uma linha muito vencedora. A gente retomou mais de 1.000 obras paradas, resolveu diversos problemas de licenciamento para o país. E com isso, essas obras voltaram todas a andar. Atraímos o investimento privado, está no maior nível da história. 65% a quase 70% dos investimentos hoje em infraestrutura de logística no país estão sendo feitos por captações que a gente fez em projetos de concessão com o setor privado, parceria, tanto em ferrovia, tanto em rodovia, e a gente vai entregar aí a Transnordestina até Pecém. Vamos retomando as obras da FIOL 1 na Bahia, ou seja, um corredor ferroviário que cortará o país de leste a oeste, também o corredor que vai de norte a sul, ampliando a capacidade do Porto de Itaqui no Maranhão. Hoje o Matopiba é a região do país que mais cresce juntamente com Mato Grosso e Goiás. Então a gente tem procurado levar a logística para a gente ter corredores de exportação com preços e custos compatíveis, a tornar o Brasil competitivo cada vez mais no mercado internacional. Isso é fundamental para o desenvolvimento do PIB, da economia, geração de empregos do país. E transportes é isso. Transportes, sem logística adequada, a gente não tem como competir num mundo global e tão complexo que estamos vivendo hoje, com crises geopolíticas de guerras, em que faz com que o Brasil, como não tem guerra, como o Brasil é um país sempre se colocando internacionalmente muito bem, como o presidente Lula vem defendendo isso nos últimos anos, abrindo novos mercados, mais de 80 novos mercados foram abertos na gestão do presidente Lula. Com isso, a gente tem canais de exportação quando tem uma crise dessa, e a gente não diminui a nossa economia. São 3 anos seguidos de crescimento econômico, menor taxa de desemprego da história do Brasil, menor taxa de inflação dos últimos 15 anos. Eu acho que isso é fruto de muito trabalho, muito planejamento, e retomamos o processo de planejar a economia, planejar o desenvolvimento econômico desse país. Secretário, a gente quer agradecer a sua participação aqui, obviamente, no Jornal da Mix, na manhã desta quinta-feira. Secretário Executivo do Ministério dos Transportes, como antecipou Liara Nogueira, em breve assumindo a titularidade do Ministério com a desincompatibilização do ministro Renan Filho, que disputará o governo do Estado. Seja bem-vindo amanhã, só passando aqui rapidamente o serviço duplicação e travessia urbana da BR-101 em São Miguel dos Campos, sexta-feira, amanhã, às 10 horas, em São Miguel dos Campos, no quilômetro 134,
todas as autoridades presentes. Secretário de Saúde, para, obviamente, dar conta de tanta missão, né? Pé na estrada e, obviamente, claro, para que a gente possa continuar gerando desenvolvimento. O senhor que conhece bem o estado de Alagoas, trabalhou também na construção e aprimoramento do Prodesim, sabe que estradas, entre outras coisas, gera também desenvolvimento econômico. Até uma próxima oportunidade. Muito bom dia e obrigado. Obrigada, secretário. Obrigado, Eliane, obrigado. Marcos, satisfação estar aqui com vocês de novo. Bom trabalho para vocês. Amanhã estamos em Alagoas com o ministro Renan. É isso, 7 horas e 25 minutos. Esse é o jornalismo aqui do Jornal da Mix FM.